Tudo que eu coloco no meu retrato é pensando em atrair a atenção para a pessoa. Todos os elementos são colocados para criar interação e dar movimento para serem usados na pose. Então, tudo que tem no meu retrato, quando vocês olharem a minha fotinha lá no Instagram, tudo que tá lá para interação da modelo. Eu não coloco nada para enfeitar. Nada na minha cena tá lá para deixar mais bonitinho, deixar mais enfeitadinho, deixar mais coloridinho. Nada tá lá para isso. Tudo lá é para interação da modelo e para composição da pose. Podem ter coisas lá que não estão sendo usadas naquela pose, naquele momento. Mas ao longo do ensaio, aquilo vai ser usado em outra pose. Então, quando vocês veem, por exemplo, nas fotos lá, tem uma caneta de pena, por exemplo, posicionada do lado da mesa. Pode ser que ela não está usando aquilo naquele momento, mas em outra foto vai ter uma foto que ela está escrevendo. Porque tudo aquilo, tudo que está lá foi pensado para ela interagir e construir uma pose com aquilo. Eu não coloco nada na minha cena que não sirva para interação. Então, isso é bem importante vocês entenderem. Todos os meus ensaios, todos os meus cenários são muito clean, são muito limpos. Tudo que eu coloco lá é colocado para ser usado, não é colocado à toa. Tudo é colocado pensado, né? Tudo é planejado. Se vocês olharem essas fotos que eu coloquei aqui, elas foram pensadas dessa maneira. Eu vou começar de trás para frente, tá fora de ordem aqui. Na última foto, ela tá deitada dentro de uma piscina de 1000 litros, essa foto na água. O primeiro elemento que eu comecei a usar nos meus retratos foram as flores, que tá nessa foto. Quando eu trouxe as flores, eu só trouxe as flores para que ela pudesse ter algo na mão para posar. Eu queria botar algo na mão da modelo, porque toda modelo tinha muita dificuldade para usar as mãos. Então ela sentava na minha frente, muito no começo, né? Quando eu estava começando a fotografar, ela sentava na minha frente e eu começava, o que eu faço com a mão? Ali eu já tinha perdido ela, a confiança, né? Ela já estava sem confiança nenhuma naquele, o que eu faço com a mão? Quando ela falou isso é porque já tinha passado toda uma história na cabeça dela, porque eu não sei nada, não sou ninguém, não sei nem o que fazer com a mão, eu sei o que eu tô fazendo aqui, devia ter ido para casa, não devia ter feito ensaio. Na hora que ela pergunta isso, já passou toda essa história na cabeça dela, né? Então eu sabia que eu já tinha perdido ela ali, né? Na hora que ela falava o que eu faço com a mão. Então eu comecei a pensar o que eu podia fazer antes dela me perguntar isso. Então eu comecei a pensar, o que eu ponho na mão dela? O que eu ponho na mão dela? Flor. Né? Isso foi bem automático para mim, porque flor é feminino, é bonito e funcionava. Então, a primeira coisa que eu comprei para mim, como parte de acervo, foram flores. Um pouquinho de flor, né? A gente começa assim, eu tinha, sei lá, 2, 3 buquezinhos. Na verdade, as primeiras eu nem comprei, porque eu fazia ensaio por permuta, eu pedia para a modelo trazer e em troca do ensaio, né? Eu falava, você traz umas flores para mim, de presente, para a gente usar no ensaio. E em troca de fotógrafo, foi assim que eu comecei. Então, ela me dava as flores. E aí, eu comecei a colocar flor na mão. Por quê? Eu queria a mão na foto. Lembra que eu falei ontem? Eu queria trazer a mão para a foto. E eu não queria só pôr a mão assim, porque minhas fotos no começo era tudo assim, né? Mão aqui, mão aqui. Só que não tinha mais o que eu colocar, o que eu fazer com a mão aqui. Então eu pensei, vou botar alguma coisa na mão dela, porque aí eu boto a mão, mas eu tenho um motivo. Então eu botava a mão e comecei a trazer as flores. Então eu colocava as flores aqui para ter uma história. Por que ela tá com a mão aqui? Porque ela tá segurando flor. Então foi assim que eu comecei a trazer as flores. Depois dessas flores, eu comprei muitas flores, tipo, muitas. Assim, até hoje eu tenho, sei lá, praticamente um quartinho aqui no estúdio de flores, assim, centenas de flores. Depois foi o violino. Esse violino eu ganhei de presente de uma fotógrafa. E o violino foi a primeira peça diferente que eu tive, depois das flores, né? E o violino, ele me deu a flexibilidade de movimentar os braços em poses diferentes. É lógico, com as flores eu conseguia fazer, eu botava flores aqui em cima e eu já conseguia botar o braço dela aqui, eu conseguia fazer com que ela segurasse flores do lado, eu conseguia encher um pote com flores e colocar aqui, eu já conseguia fazer coisas com flor. Mas quando eu ganhei esse violino, ele começou a me trazer um pouco mais de movimento para a mão, porque a pessoa podia segurar, podia fazer outras coisas. Uma coisa que eu não fazia era botar a pessoa tocando, porque se a pessoa não toca violino de verdade, todo mundo sabe. Ela nunca vai ter o jeito de segurar direito, né? E aí começava aqueles comentários no Facebook, mas não é assim que segura violino, né? Sabe como é que é? O violino começou a ajudar a pessoa a se movimentar de outras maneiras. Depois do violino, a minha mente abriu para isso, porque quando eu usava flores, eu não era consciente ainda do que eu estava fazendo, de que a flor veio para trazer movimento.
Eu simplesmente pensei, preciso botar uma coisa na mão da pessoa, vou botar flor. Era assim que eu pensava, mas eu não tinha ainda consciência de que preciso trazer elementos para que a pessoa se movimente. Mas quando eu ganhei esse violino, isso começou a ficar claro para mim, que trazer coisas para a cena me ajudavam a criar movimento que eu pudesse manipular a minha fotografia. E aí começou a abrir minha cabeça para coisas. Então eu comecei a pensar, o que eu posso trazer para fazer a pessoa se esticar? Eu quero que a pessoa estique o braço, estique a mão, fique comprida e comece a criar movimento em todas as minhas fotos. E aí aquilo começou, né, martelar na minha cabeça. O que eu posso trazer? 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 E ficou meses na minha cabeça. O que eu posso usar? E aí eu fui testando um monte de coisinhas, né? Na minha foto vocês vão descobrir vários elementinhos, assim, né? Segredinhos que a gente chama de iconografia. Então vocês vão achar várias coisas, várias iconografias da Dani nas minhas fotos, que vocês conseguem até numerar, né? Coisas que a Dani sempre usa na foto. Eu comecei a imaginar a ideia das cordas. Por quê? As cordas, eu tenho 60 metros de cordas de vários tipos. Então eu penduro essas cordas em vários lugares, em tripés, em coisas assim, e espalho elas no cenário. Por quê? Eu posso deixar várias pontas e a modelo interage com essas pontas para o lugar que eu quiser. Então, se eu quiser que ela estique o braço desse jeito, eu jogo uma ponta aqui e peço para ela esticar. Ela pode colocar a perna no outro, eu posso puxar a mão dela, eu posso começar a manipular o corpo dela do jeito que eu quiser, que faz sentido. Então, eu trouxe as cordas para que ela consiga posar do jeito que eu quiser com uma história. Então, a forma como ela pega nas cordas, igual eu contei ontem, né? A posição das mãos vai dizer o sentimento que ela tá. Mas eu consigo brincar com essas cordas do jeito que eu quiser e manipular as formas do corpo dela para que ela pose do jeito que eu quiser e ela entende muito rápido, porque eu ponho uma corda aqui e falo, segura, ela segura. Ela tá posando. Sem notar, ela tá posando. Uma pessoa que nunca posou na vida, sem notar, tá posando. Então, esse braço nessa corda, esse braço nessa corda. Eu manipulo ela quase como uma marionete. E fica bonito, tá vendo? Eu tenho vários ensaios lá no Instagram usando cordas, de vários tipos de cordas, né? Esse aqui é um deles. Provavelmente eu vou mostrar mais algumas para vocês. Mas esses daqui são os principais que eu gosto de trabalhar, porque me dão muita flexibilidade. Vocês provavelmente vão descobrir os de vocês também, aqueles que são acessíveis para vocês, na cidade de vocês. Provavelmente vocês vão descobrir outros que eu também não tenho acesso, né?